Este podcast é patrocinado por Betway. Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Eleven, que nos é trazido, como habitualmente, pela Betway. Estamos em semana de entrevista e penso que todos concordarão, dando já as boas-vindas ao Óscar Botelho e ao Tomás da Cunha, que melhor convidado era impossível. E por isso, desde já, até Tomás, porque não temos a oportunidade de dizer isto todas as semanas, parabéns ao Óscar Botelho, porque conseguiu trazer a estúdio o Costinha, que é sempre difícil de termos. Costinha, muito obrigado desde já por teres arranjado aqui e teres encaixado aqui na tua preenchidíssima agenda. Sei que andas de viagem em viagem, também com os teus afazeres, mas muito obrigado desde já por nos brindares com a tua presença, porque acho que vamos ter pela frente uma hora muito bem preenchida, muito bem entretida. Olá, boa tarde. Espero que sim. Para mim também é um prazer estar aqui, porque são três profissionais da comunicação por quem eu tenho grande admiração, que vejo e ouço regularmente. E, onde portanto, é que estão? Estão aqui ao meu lado, e portanto, quando o Óscar me desafiou, e sabendo quem eram as pessoas que iriam estar presentes, depois achei que era um bom momento para passar a minha tarde a falar de futebol, e a discutir algumas das minhas vivências com vocês e partilhar também. Só o Costinha passou de estar com um campeão argentino para estar aqui connosco. Exatamente. Portanto, andar a descer na vida. Exatamente. Só falta cá o João Gomes Dias, que é ele que nos falta, está na sua licença de paternidade. O João, que já voltará para a semana, é uma grande pessoa e com quem eu partilhei também bons momentos na rádio. É verdade. Falta cá o nosso querido João Gomes Dias. Muito bem. Óscar Botelho, trouxeste cá um ministro, basicamente. Sim, não é? sim, para portanto, já. Sem paz, temos atenção, que... sem paz. Sempre. Agora a questão é, portanto, é um craque dentro e fora do campo. Acho que jogou simples e continua a pisar muito bem. Ainda não tem imagens do podcast, mas é só para dizer que eu trazia a camisa e o blazer pronto para vestir. Mas como o Costinha vem à Sevilha, eu também vim. Não, mas é que mesmo assim... Como vão ver nas fotografias. Mesmo assim não superavas a classe do ministro. Não, isso me disseram logo. Mas trouxesses a vestimenta que quisesses. Eu confesso, a primeira vez que vim para o estúdio com o Costinha, recebi uma mensagem pessoal e disse: podes equilibrar os comentários, ao nível da roupa é outra divisão. Avisaram-me logo, portanto, e eu nunca tentei ousar. Isso é um tema que não é sempre discutível. Onde quer que se vá. E portanto, a minha primeira pergunta é já, o teu direito de resposta, porque muito se tem falado da história do creme do Cândido, o Cândido Costa. Está a fazer milhões, é? Está a fazer milhões. A minha questão está aqui no teu direito de resposta. Sim. Se tudo o que ele diz é verdade... Primeira pergunta, e 2 em 1. Quem é que cozinha melhor, afinal? Andas atento. Tem grande parte de verdade aquela história, é verdade. Não me recordo sinceramente do preço do creme. Estavas noutra divisão, não é? Não penso tão pouco que poderá ter sido ou terá chegado a esse valor. Ainda que uma vez gastei, mas para a minha esposa, e quando soube... ok. Fiquei não é gastar, um bocadinho. Sim, investi, também é verdade. Agora corrigiste bem, é verdade. Mas eu lembro-me perfeitamente quando chegámos à loja, lembro-me perfeitamente dele entrar no carro. Quando saiu da loja, e o Canadão é um amigo, e portanto hoje em dia temos algumas brincadeiras. Ele desafia-me, eu desafio. Mas claro que eu cozinho melhor que ele. Isso nem é a pergunta que se faça, porque pronto. Ele nem cozinha, ele põe o sol, pega na colher de pau, a mulher é que fez tudo, como é óbvio. Enfim. Pois bem, Tomás, queres já pegar tu? Podemos começar talvez pelo Mónaco, para irmos também por ordem. Sim, acho que sim. Como é que foi essa chegada ao Mónaco e como é que foi para um jovem português que nunca tinha estado na primeira divisão passar para um dos grandes planteios da Europa na altura? E já podemos também recordar alguns nomes, mas era de facto uma grande equipa aquela do Mónaco. Sim, foi para mim uma temporada onde eu aprendi muito e tive a felicidade e a sorte também de ter um grupo de jogadores que olhou para mim e me quis ajudar. Portanto, não olhou para mim e não me descartou. E isso foi muito importante. Num clube onde inicialmente eu não queria ir jogar, nem sequer prestar provas, porque eu tinha assinado 5 anos de contrato com o Valência do Jorge Valdano. Só que quem me contratou foi o Presidente e não o Jorge Valdano, e quando o Jorge Valdano me explicou aquilo que pretendia, que era emprestar ao Vila Real, que estava na altura na 3ª divisão. Não era o que é agora? Sim, não era o que era agora, embora
Eram os dois irmãos, os Roy, um que era presidente do Valência e outro do Villarreal. E eu disse ao Jorge que não queria ficar, não tinha saído da segunda B portuguesa, campeão, ainda por cima. Campeão não, porque na altura tinha que se fazer uma liguilha, mas tinha vencido a Zona Sul. Tinha clubes da primeira divisão portuguesa interessados. Não ia da segunda portuguesa para a segunda espanhola, embora o nível da segunda espanhola também fosse muito bom, como é óbvio. E o Jorge fez um trabalho de titã para convencer o presidente a deixar-me sair, porque ele não queria que eu saísse. Dizia que o Valdano tinha que jogar com os jogadores que ele dava e eu não queria ficar no meio dos dois. E é quando eu vou fazer uma semana de experiência ao Mónaco, à espera que o Futebol Clube Porto voltasse numa digressão que estava fora. Até fui com um nome falso para o Mónaco, para o Futebol Clube Porto não saber. E lembro-me que num dos últimos dias do estágio, a gente estagiou em Clairefontaine, ficava no quarto com o Getú. Ele falava francês ou inglês, era uma coisa engraçada, falávamos os dois com as mãos, praticamente. Eu lembro que o John Collins, que é um dos pais do futebol para mim, e o Ali Bernabiá, foram ao quarto e à tarde e disseram, Costa, let's go. E eu disse não podia, que estava cheio de dores nos adutores, tinha sofrido uma contratura de manhã, estava com uma dor muito intensa, não conseguia. E lembro do Bernabiá virar-se para o John e dizer, John, un autre touriste. E eu, turista? Está-me a chamar turista este gajo. Não sou turista. Eles saíram do quarto, fiquei a pensar naquilo, uma volta para a cama, outra volta para a cama. Levantei-me, fui ao posto médico, pedi ao Michel Franco, que era o nosso fisioterapeuta, de me dar um analgésico. Ligou uma perna, fui treinar e no final do treino o Tigana pediu-me para assinar 4 anos. Portanto, fica a pensar que se tivesse ficado na cama, não sei que tipo de carreira. Foi a provocação que te ajudou depois também a... Sim, eu nunca me fiquei com ninguém, nem muito menos quando põe em causa o meu profissionalismo. Isso aí então é que eu não admito mesmo. E portanto, e as coisas correram bem. E um bocadinho para a telha, se calhar passei um bocadinho à frente, mas e o Oscar vai gostar desta história particularmente, tem a ver com a roupa. Eu quando cheguei ao Mónaco, o Jorge, eu fui de avião, cheguei a Nice, aterro, estou com a minha malinha cá fora, à espera, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 minutos e nada. Olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém me foi buscar. Ligo para o Jorge, naquela altura, não é como agora, para apanhar as pessoas disponíveis era mais difícil. E o Jorge disse, ele está aí, como é que está aí? Eu estou aqui há 45 minutos, Jorge. Isto é uma vergonha, vou já para trás. Marca-me já um voo de regresso que eu vou-me embora. Não, espera aí, já te ligo. Estava eu, e estava um senhor do outro lado lá do hangar, e do terminal, e diz-me ele, e eu ouço o telefone dele tocar, e ele a falar em espanhol. Não, o jogador não ha venido, que era o Luciano Müller, um ex-treinador do Barcelona, que fazia trabalho para o Mónaco. Não, o chaval não chegou, não ligou. E disse, pero está um chico aí de traje, és esse? A ver, desliga, o Jorge liga, foste de fato, mas querias que eu fosse como? De chinelo, de ganga? Fui vestido normalmente, como vou para as minhas coisas. É que ele pensava que viu eu estava à espera de um jogador, mas chegou de fato, não sabia que eras tu. E 45 minutos depois o senhor Luciano Müller lá me foi buscar, deu-me desculpa, não estava à espera, pensei que viesses mais descontraído e não sei o quê. Pronto, e lá me vou para o Mónaco e assim começou a minha aventura, a minha epopeia no Mónaco. E do Mónaco vem a alcunha também, certo? Sim, foi depois do primeiro jogo. Nós fomos jogar a Bordeaux, foi o meu primeiro jogo na Liga Francesa. Quando o Tigana me disse que eu tinha que marcar o Jean-Pierre Papin, confesso que fiquei um bocadinho assustado. Trêmulo, porque é o Jean-Pierre Papin. E portanto, as coisas não correram bem porque perdemos, mas no plano individual até me saíram bem porque ele não conseguiu fazer aquilo que tanto gosta, que é fazer gol. Eu também sabia que se facilitasse ali, que nunca mais ia ter uma oportunidade, e sabia que o meu lugar na equipa estava a prazo, porque claramente eu percebia que não tinha ainda um nível certo para poder jogar naquela equipa, vendo os jogadores que nós tínhamos. E quando nós estávamos a sair estávamos a chegar ao estádio, em Bordeaux, o Henri é que olhou para mim e disse, quando acabares a tua carreira, ou quando fores para Portugal, tu vais ser o ministro, de certeza absoluta. Sempre de fato, sempre assim, gravata. Olha, a minha gravata toda torta, toda direitinha. O casaco, sentado. Bate certo? Bate certo, sim. Foi o Henri que meteu essa alcunha e ficou até hoje. Diz-me uma coisa,
O facto, e voltando um pouco atrás, o facto de teres respondido daquela forma naquele quarto de hotel e tu tiveste momentos decisivos dentro de campo ao longo da tua grande carreira, mas foi porventura um momento decisivo para chegares onde chegaste na carreira, essa tua resposta de eu não sou outro turista que vem para aqui, eu venho para aqui para me afirmar? Sim, eu penso que, eu digo, eu não sei o que é que teria sucedido se eu tivesse ficado no quarto. Mas turista não era, não sou, nunca fui. Aliás, sou turista quando vou com a minha família de férias, mas em termos de profissionais, jamais. E eu recordo-me, por exemplo, quando estava numa Chique na segunda divisão, eu tinha um colega meu que eu ficava muito exaltado quando eu dizia que ia chegar aqui, ia chegar ali, ele dizia, tu vais jogar no Limão é que vais jogar, não é no Milão, nem na Seleção. E hoje ele conta essa história e diz, pá, este gajo dizia isto, e pronto. Eu sempre fui muito obstinado pela minha profissão e punha, eu acho que, eu não vou dizer literalmente pus à frente da minha família, porque as duas andam a par e passo, mas eu sempre investi muito na minha profissão e sabia que o meu bem-estar na minha profissão também era o bem-estar da minha família. E, portanto, esse momento eu penso que foi crucial, porque, repito, se eu fico na cama, não assinaria com o Mónaco, se calhar vinha para Portugal e, mesmo assinando que foi com o Porto um contrato, era emprestado a um clube mais baixo, não iria ter, se calhar, a mesma competitividade que tive no Mónaco. Não podemos esquecer que nesse primeiro ano joguei a Liga dos Campeões, algo que só via na televisão. E foram longe. E fomos já às meias finais e ainda faço um golo em Turim contra as Juventus. Portanto, as Juventus de Del Piero, Inzaghi, Zidane, Davids e companhia limitada, Deschamps, por aí fora. E, portanto, eliminamos o Manchester United nesse ano também, 1-1, gol do Trezeguet e o empate do ex-treinador do Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, uma equipa brutal. E, portanto, mas aprendi muito, foi uma equipa que me fez aprender muito. O Barthez, que é um grande amigo, o Franco Dumas, portanto, era tudo jogadores mais velhos, o Jafet Endoran, o Ikpeba, o Christophe Pignol, portanto, o Lilian Martin. Portanto, eu falo de uma base de jogadores franceses antigos que eu ouvi eles a falarem no balneário, às vezes falavam o meu nome, eu não falava francês corretamente, falava francês de escola, e eu, quando ia nos voos, porque eu joguei os 4 primeiros jogos, os 3 primeiros jogos, joguei o primeiro, depois não joguei o segundo, que foi com o Châteauroux, fiquei no 19º, e depois joguei com o Lyon e com o Sporting, e depois não joguei mais até janeiro. Era sempre convocado, ou ficava no banco ou não, ou ia para a bancada, jogava no dia seguinte na CFA, pedia para jogar para poder ter ritmo. E eu, nos aviões, a minha viagem, em vez de estar a ver DVD e ouvir música, que é outra coisa que eu adoro, que é a música, eu ia a traduzir o jornal do L'Équipe com um dicionário e um caderno para aprender francês o quanto antes, para poder responder aos jogadores no balneário, se estivessem a falar mal de mim, para eles saberem que eu sabia o que é que eles estavam a dizer. E quando me soube expressar bem em francês, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os jogadores todos a dizer: a partir de hoje não há da Costa assim, da Costa à minha frente, porque eu já percebo francês e falo francês sem responder. E eu acho que eles gostaram dessa minha atitude e adotaram um bocadinho como havia os predestinados da formação do Mónaco, não é? O Henry, não é? E o Trezeguet, o Cristiano Ronaldo, eram miúdos que estavam a sair daquela fornada, e eu era um miúdo que vinha de fora de uma segunda divisão B, portanto nunca tinha jogado nas seleções, eles eram jogadores de seleção. Eu não faço seleção, só faço seleção em 98, é a primeira vez que estou convocado pelo Mr. Humberto Coelho, portanto era um perfeito desconhecido, mas que eles integraram muito bem, e se calhar eu depois na minha fase mais ascendente, se calhar aquilo que eles me transmitiram, eu fui assim para os meus colegas quando chegavam aos clubes, ou seja, tentava integrá-los da minha maneira para que eles pudessem pôr a sua qualidade e o seu talento à disposição da equipa. Tu tinhas, de facto, tiveste esse privilégio, como acabaste de dizer, de jogar com jogadores logo à partida, como o David Trezeguet, mas sobretudo o Thierry Henry. Mas até pela tua relação de amizade, nesse grande plantel do Mónaco, o Galhardo dava aquele perfume, aquele tango argentino que era absolutamente contagiante, não era? O Galhardo chegou na nossa terceira época e foi no ano em que fomos campeões, tínhamos uma equipa fantástica, fabulosa mesmo. E foi engraçado porque ele chega, ele é pequenino, não é? E argentino, sangue quente, não se lhe podia dizer nada. Eu com ele
Ainda agora falava... Já se pode ou... Não, eu com ele sempre estive bem. Ele estava a contar agora... Estava a contar agora aos amigos dele que era uma coisa engraçada, é que houve uma empatia tão grande entre nós que ele disse que chegou e eu comecei logo a falar com ele em espanhol e de repente ele a contar, né? E de repente olho para o lado, está a falar em inglês com aquele, em francês com aquele, em norueguês com o outro, em italiano com aquele, e disse, não, este é o gajo certo para estar... Portanto, e realmente temos uma amizade muito, muito boa e eu lembro que nós íamos jogar um jogo contra o Arsenal, um jogo amigável, na pré-temporada, e ele entrou na segunda parte, ele vinha de uma lesão, e a primeira coisa que fez foi pegar-se com o Vieira. Ele disse, este caga-ataques do caraças, vai-se pegar agora com o Vieira, um bicharoco. Tinha o Parlour, tinha o Adams, tinha o Martin Keown. Eu disse, este gajo não sabe onde é que se está a meter. Então eu tive que ir lá defendê-lo, não é? Eu também olhava para o Vieira, foi este gajo, saca do... E não és baixo. Não, mas o Vieira é altíssimo. Todos eles eram altos. Atenção, Todos eles até eram o Roy Keane, altos e largos. O até o Bergkamp. Roy Keane ficava à distância do Patrick Vieira, e era o Roy Keane, não é? O Dennis Bergkamp, que era ele a jogar, ele fazia uma recepção, tu estavas no campo, tu admiravas a recepção do... Pá. E, portanto, e começou a partir daí, que ele começa-se a pegar com os ingleses, não é? Não, sabe-se lá porquê? Pois. E eu depois me tive que pôr no meio e ele apreciou o facto de eu ir lá defendê-lo. Pronto, e aquilo que ficou ali, começámos a cimentarmos a nossa relação e efetivamente ele tinha... há 3 jogadores assim de cabeça, nesse registro, que para mim são fundamentais. O Galhardo, o Deco e o Rui Costa. Porque são 3 jogadores com um perfume, se calhar 3 camisas 10 que já não existem. Não é por acaso. Mas 3 jogadores que tu tinhas gosto eu não me importava de fazer o trabalho sujo, era o meu trabalho, mas não me importava, porque aqueles 3 jogadores traziam uma qualidade, davam um perfume ao jogo espetacular. E, portanto, nós não tínhamos, naquele ano, o mais parecido era o Ali Bernabia, que para mim era um craque, outro. E depois o Bernabia sai e ficámos órfãos ali de 1-10 e entrou o Galhardo. E o Galhardo, realmente foi o melhor jogador do campeonato e era um jogador muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Jogaste num futebol próximo, não foi há muito tempo, mas apesar de tudo mudou bastante em relação aos dias de hoje. Achas que se perdeu mesmo esse espaço para o número 10, como se tem dito nos últimos anos? Jogaste contra Zidane, Rui Costa e contra também. Não. Jogaste com o Deco na mesma equipa, contra o Costa em França, o Adji, enfim. Raí, foi o meu primeiro jogo. Mas o Zidane, principalmente, jogaste muitas vezes contra ele. Sim. Eu não acho que se perdeu, Tomás. Eu acho é que nós estamos cada vez mais, os miúdos chegam a uma idade crítica da carreira deles e os miúdos deixaram de fazer aquilo que faziam quando eram miúdos. Ou seja, eu se tenho um miúdo que é habilidoso, eu não vou dizer ao miúdo para jogar a 2 toques, porque eu depois, quando ele tiver 20 anos, preciso da habilidade dele. Senão os miúdos chegam todos com as mesmas características. E os 10 desapareceram por isso mesmo. Tem que chegar a 1 toque, tem que chegar a 2 toques. Não. Eu acho que temos que ensinar os miúdos, no momento e na zona do campo, a altura certa para poder pôr a sua individualidade em campo. Mas nunca tirar. Vem de base, portanto. Vem de base. Acho que há muito... As pessoas, ou os treinadores, tentam muito ir buscar os exemplos dos treinadores séniores. Mas os treinadores séniores, naquelas camadas jovens, não iam fazer milagres. Eu, às vezes, tenho 2 filhos e tu até conheces um deles. Eu às vezes vejo os treinadores a falar para os miúdos, vamos fazer como o Barcelona. Eu digo assim, mas Barcelona, mas como? Mas temos aqui algum Xavi, temos aqui algum Guardiola, temos aqui algum Iniesta. Eu acho e sobretudo fogem ao objetivo de formar. Exatamente. E, portanto, e por isso esses jogadores começam a desaparecer. Porque é preciso jogadores, agora está muito na moda, tem que ter intensidade. Não é? Mas a intensidade tem que se trocar isso por miúdos. O que é intensidade? Intensidade de quê? Física? Técnica? Mental? Eu, se tiver um jogador com uma intensidade rápida de raciocínio de pensamento, ele não tem que andar não tem que fazer os 100 metros em 8 segundos. A bola é que tem que andar rápida. E ele, se calhar, tem essa velocidade que outros não têm. E, portanto, acho que, Tomás, muito honestamente, há espaço para esses jogadores, mas esses jogadores já começam a vir mortos da formação, porque não se dá espaço e muitas vezes, quando estão a jogar, se ele não corre como o 6, ou como o 7, ou como o 8, já não é um jogador eficiente porque não tem intensidade para jogar. Esquece-se de olhar um bocadinho para os parâmetros técnicos, um bocadinho. Hoje posso ver, digo-te assim, se formos olhar assim para um jogador nesta Primeira Liga, diria-te, por exemplo,
se tu olhares para o Palhinha e para o Mateus Nunes e para o Bragança não tem nada dos outros dois. O Bragança, tecnicamente, dá 20-0 a qualquer um dos dois. Em termos de intensidade física, se calhar não tem a mesma rapidez a chegar, não tem o mesmo combate, mas resolve, porque ele sabe que tem essas deficiências, resolve com a qualidade técnica o que os outros não conseguem resolver, tem que resolver em termos físicos. E desse tipo de jogador, dos números 10 do passado, com que jogaste, na mesma equipa ou contra, qual é aquele que te marcou mais? Por ter mais qualidade, enfim, por algum motivo? Já disseste Não é alguns? fácil, porque Apanhei muitos. Deco, Zidane, Sim, Rui Costa, Zidane, não é fácil. Figo. O Figo era um jogador... Então, deixa-me fazer outra pergunta, até porque eu já tinha aqui mais 10 e eu já acrescentei outras que começaste a falar. Não sei se vai dar tempo para tudo. Não vai. Deixa-me só aqui, portanto, Já apanhei numa fase de cena. Estiveste agora com o Francesco ali também. Francesco. vamos fazer aqui uma peladinha. Portanto, tens 5 do teu lado e 5 jogaste contra. É difícil. Pois, eu sei. Isto é combinado eu antes. Sei, eu sei. É difícil. É difícil. Jogou na altura mágica dos 10, Eu sei, a pergunta mas é eu estou a dizer, para ficar aqui a tarde toda. Por isso é que eu estou a dizer, ou seja, se tivesse que colocar, por exemplo, um guarda-redes de um lado e do outro, quem é que foi o melhor guarda-redes com que treinaste e aquele guarda-redes que tu viste do outro lado e dizia, pá, este gajo é quase imbatível. Sabes que eu sou aquele jogador. Também és treinador, ou aquela não? pessoa. Não, eu queria dizer que eu sou aquela pessoa que tenho muita dificuldade pelo meu facto de integração, de escolher uns em detrimento de outros. Não consigo. Porque eu acho que também há jogadores que jogaram menos e tiveram, se calhar, menos protagonismo, mas forçaram aqueles que têm grande protagonismo a andarem sempre no limite para poderem serem mais reconhecidos. E, portanto, eu dizer que o X ou o Y, começo-me a lembrar dos outros e fico com... Até sabe mal dar a destacar aquele. Não. Posso dizer é que tive a felicidade de jogar contra grandes jogadores, tive a felicidade de ter grandes jogadores do meu lado e isso deixa-me feliz. Acima de tudo, deixa-me feliz. Vou facilitar com outra, que é, há pouco falaste desse momento em que ficaste no quarto. Sim. Não vou perguntar qual é o nome falso que viajaste, nem o colega do Machico, se quiseres. António Pinto. Então pronto, Já está. O colega do Machico era o Natalino. Porque uma vez estava na cama e comecei, estamos aqui, pessoas que fazem muito melhor do que eu, comecei a relatar um jogo de futebol. E comecei, número 1, na baliza, Tozé, que era a equipa de Machico, e fiz o 11 todo, e não pus ele nem no 11 nem nos suplentes, porque ele de noite levantava-se e roubava uns iogurtes. E eu fico. E gamávamos iogurtes. Eu de manhã queria tomar um pequeno almoço e não tinha iogurtes. Muito bom. E eu disse, este gajo vai ficar de fora. Então comecei a fazer. E como o deixei de fora do 11, ele até... A equipa de Machico era boa, ficámos em segundo. Quando deixei fora dos 16, miúdo, não posso ser o palavrão que ele disse, miúdo, tu vais jogar no Limão, miúdo. O que é que tu pensas que és? Batata. E eu, zero. Não é? Entra por aqui e sai por ali. Pronto, e dou muito bem com ele, Natalino, ele vive nos Açores. Então já respondeste essas duas. Então a minha questão é, a tua carreira muda quando sais do quarto e a carreira muda quando marcas o gol em Old Trafford? Eu acho que muda... Não só a tua, mas de muita gente. Antes de Old Trafford, eu penso que o gol contra a Roménia foi importante para mim na seleção. Sim. Porque eu lembro quando cheguei à seleção, era mais um, para muita gente. E eras um jogador desconhecido, nem sabia quase. Quem eu era. Eu lembro de ir às conferências de imprensa e nem perguntas faziam. Acho que uma vez o Vítor Baía disse que um jogador português, não fazem perguntas ao jogador. E eu faço aquele gol e de repente as coisas mudam de figura, não é? Apesar de depois no Mundial seguinte eu não ter sido chamado pelo António Oliveira no Mundial de Coreia e Japão, mas e depois obviamente que o gol de Manchester, eu acho que para mim está fundamentalmente à equipa de perceber que nós, mesmo estando numa competição mais dura que a UEFA, a forma como nós abordávamos os jogos nos deixava confiantes de poder chegar o mais longe possível, quiçá à final. Depois tudo teria a ver um bocadinho com o sorteio, porque muitas vezes há equipas que fazem muito bem a fase de grupos, depois chegam ali a fevereiro e não estão tão bem, ou têm jogadores lesionados, e portanto as coisas podiam morrer um bocadinho e as coisas acabaram por correr bem para todos. Tínhamos uma equipa fortíssima, lá está, não era só os 11 que jogavam, mesmo quem estava de fora. Eu lembro do Mourinho às vezes dizer, Costa, queres ficar de fora este fim de semana para descansar? Tínhamos 10, 12 pontos de vantagem. Eu não.
Não, mas eu não quero descansar. Se sempre me puser a descansar, tudo bem. Eu não quero sair da equipa, porque o outro entrava e as coisas funcionavam. Portanto, eu não ia dar agora um reboçado maior ao meu rival, né? Quer dizer, éramos amigos todos, mas cada um faz o seu, quer dizer, isso não quero. Então chegou uma altura que era uma confusão. Já destacaste a tua própria mentalidade e capacidade de superação, também se sabe o que era o Mourinho nessa altura em particular, em termos de ascensão e do impacto que teve no Porto. Havia outros jogadores com essa capacidade também de liderança. Achas que se explica muito por aí esse título do Porto? Sim. Eu penso que o Mourinho já falou sobre isto há uns Porque não tinha os melhores jogadores, no fundo é isso, comparando com outras equipas da Europa. Sim, não tínhamos os nomes do Milão, não tínhamos os nomes do Real Madrid. Sim. Ou do United. Ou do United. Milão ou Limão? Milão, aquilo era mesmo Milão. Mas nós, se nos pusessem lado a lado com eles, em termos de competição, nós não éramos pior que eles. E, portanto, eu lembro-me que nós vencemos a UEFA e no ano seguinte a gente jogava em 4-3-3 e no ano seguinte passamos a jogar em 4-4-2 Lausanne. E eu fui questionar o Mister por essa situação, Mister, vamos mudar de sistema. Porque nós gostávamos já em 4-3-3 e que a equipa jogava, a equipa da Liga Europa, para mim, jogava um futebol de grande qualidade. E ele disse, vamos jogar a Liga dos Campeões, vamos apanhar equipas melhores. E os jogadores que eu tenho no meio campo, eu acho que ficamos melhores, defendemos melhor e conseguimos controlar o jogo de uma forma mais adequada do que chegamos em 4-3-3. E essa imagem ele tirou do jogo em que nós temos que ir ganhar a Atenas, ao Panathinaikos na Liga Europa. Sim. Jogámos em 4-4-2, comigo o Manish, o Alenichev e o Deco. Sim. E os gregos, o Setares, ainda hoje eles pensam, não sabem onde é que a gente pôs a bola. Já fizemos um grande jogo, vencemos e a partir daí penso que tu olhavas para as equipas e tu não tinhas medo delas. Nós perdemos 3-1 em casa com o Real Madrid, ainda há pouco tempo, revi o jogo e não fomos inferiores ao Real Madrid. A diferença foi que eles estavam ali a fazer um golo. E, portanto, foi a grande diferença. Nós não conseguimos materializar aquilo que as oportunidades que tivemos, eles conseguiram. Mas nós tínhamos uma crença muito grande em nós. E a gente, eu digo isto em jeito de brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma, porque era mesmo verdade. Nós, durante muito tempo, naqueles 2 anos, sobretudo, fantásticos, nós íamos no autocarro a qualquer estado e íamos a fazer apostas qual era o resultado da noite. Depois vai ser 3, depois vai ser 4. Era assim que íamos a fazer. E, portanto... Tinham muita autoestima já, enquanto equipa. Sentíamos-nos imbatíveis. Exatamente. Porque éramos uma equipa dentro do campo e fora do campo. Tu ias a qualquer restaurante do Porto e estavam sempre 12, 14 jogadores. Não era um aqui, outro ali. Não. Onde é que vamos? Vamos à Amelhada comer um leitão. Acabava o treino. Menos o Ricardo Carvalho, saía sempre na primeira saída, saía sempre. Tinha sempre coisas para fazer. Ou ia ao banco, ou ia ao cabeleireiro, ou ia não sei. Mas os jogadores iam todos comer. E, portanto, às vezes as mulheres diziam, vocês passam tanto tempo juntos, ainda têm que passar juntos nas refeições. Havia ali uma cumplicidade muito grande, o que faz com que nós, se calhar depois dentro do campo, tivéssemos também, muitas vezes, havia alturas em que havia um que estava a morrer e tu ias lá e, de vez de o meteres mais para baixo no buraco, puxavas-o para cima. E, portanto, acho que essa cumplicidade também vem daí, daquilo que nós tínhamos dentro, também fora do campo. É um dos segredos, essa amizade, esses elos de ligação muito fortes no plantel do Porto. Qual é para ti, nesses 2 anos, e eu concordo plenamente contigo, em termos de futebol jogado, de atratividade do futebol, a da Taça UEFA, sim, a equipa da Taça UEFA, esse episódio na Grécia frente ao Panathinaikos. E com o Lazio também. E com o Lazio, a reviravolta frente ao Lazio. Eu lembro no jogo com o Lazio, 1-0, o Piojo López, e eu lembro-me de olhar para o bicho, e o bicho olhou para mim assim, desculpa lá, mas esta vou ter que dizer, estamos fodidos, ou começamos, eles agora vão lá para trás, só contra-ataques, estás a ver, já viste a nossa frente de ataque? Capuz não vem, Postiga não vem, Darley ainda ajuda. Isto vai ser uma confusão. Tens que dar uns gritos aí para a frente. O que é certo é que nós fizemos uma jogatana, ganhámos 4-1. É verdade. E o Lazio tinha uma grande equipa também. Eles não viram o chouriço. Eu lembro da minha família, chegou, já estava a 10-1, o que é que se passa? Foi para mim um dos melhores jogos que o Porto fez. Teria na história europeia, não só nessa época. Sim, da minha vigência de jogador no Porto, em termos europeus, foi um jogo muito completo, completíssimo mesmo, em tudo. Jogo jogado, agressividade, controle do jogo.
Depois aquela dose de felicidade também, as bolas iam à baliza e entravam, não é? Também é preciso. Também é importante, mas é importante rematar. Eles nunca mais fizeram, eles, mesmo no tipo de jogo que queriam fazer, não conseguiam. E eu lembro depois, quando cheguei a Atalanta, estava no túnel, e era Atalanta-Inter, e o Mancini estava com o Stankovic, o Mancini, treinador do Inter, e vira-se para o Stanko e diz: "Ti ricordi?" Que bota. Ele assim, "Ti ricordi? Como andavam com este?" Ele assim. E, portanto, nem eles esqueceram desse jogo, porque nós fizemos um grande jogo, mas a equipa da UEFA jogava um futebol não estou a dizer que a da Champions também não jogava. Não, é diferente. Mas tinha um tipo de jogo, tinha um tipo de jogo diferente. Até porque também depois tínhamos um Capucho, que era uma delícia ver o Capucho, era cada chapelada que os guarda-redes, coitados, muitos deles. Com os meios para A baixo. piada era sempre a mesma, mas resultava, sempre. não é? Eu, às vezes eu sempre... O Robin fintava sempre para aquele sítio, depois, mas passa sempre. Exatamente. Mas Quando passa é bem sempre. feito. O que é que adianta tu saberes que vai para ali se ele passa sempre? Não se sabe é quando. Se ele tem qualidade. Exato. Exatamente, se ele tem qualidade. Costinha, diz-me uma coisa. Eu queria voltar ao ponto da amizade. Que episódio dessas duas épocas de ouro do Porto, 2002-2003, 2003-2004, é que define aquilo que era o ambiente de gala que se vivia no Porto naquela altura, naquele balneário com o Mourinho? Pode ser um episódio engraçado, nós agradecemos para nos rirmos um bocadinho. Bom, sei lá, um episódio... Ou mais do que um. Não sei. Tens um episódio, por exemplo, já foi muitas vezes contado, mas quando Mourinho percebeu a capacidade que nós tínhamos e a forma como estávamos a jogar e que não poderíamos sair desse caminho, eu lembro-me que nós fomos jogar ao Marítimo, empatámos 2-2 e o Mourinho precisou de dar uma dura e escolheu-me a mim para dar a dura, porque sabia que ele podia-me dizer o que quisesse, que eu ia trabalhar sempre nos limites. E isso assustou um bocado o plantel. Os mais jovens, como eles me diziam que eu era filho do Mourinho, né? Bem, se ele faz isto ao filho, a nós não sei o que é que vai acontecer. Da mesma maneira que ele também tinha situações individuais com os jogadores, por exemplo, ele deu um dia de folga no estágio, no princípio da época. Era obrigatório sair do estágio. Eu, armado em esperto, não levei roupa. Eu disse, eu não quero sair do estágio, quero ficar aqui no meu quarto a descansar, não quero. Lá na Alemanha, assim, na Alemanha, o que é que eu vou comer na Alemanha? Não vou para lado nenhum, não é? Foram todos os jogadores e o Mourinho foi ao meu quarto. É obrigatório ir. Ou vais para Portugal. Mas eu não tenho roupa, vai comprar. Tive que comprar um supermercado lá na Alemanha, uma camisa, umas calças de gangue, já não sei, para ir para o almoço. E, portanto, ele tinha coisas muito fantásticas, e ao mesmo tempo que os jogadores nunca andavam sozinhos. Quando iam sempre muitos. E isso acho que era importante. Tu marcavas Eu lembro num restaurante no Porto, onde nós íamos muitas vezes, e quem ia lá, ou quem foi lá, não sei se foi o Manis, foi o Deco, e nesse dia fomos os três. E nós falámos nisso no clube, e no dia seguinte estávamos 14, e no outro dia estávamos 20. E passado uma semana, as pessoas chegavam cá fora que não entravam no restaurante, só quando nós saíssemos. E, portanto, nós tínhamos coisas muito... E estamos a falar, isto começou numa altura em que ainda havia Paulinho Santos, secretário, não é? Todos jogadores que empregavam, mesmo não jogando, empregavam muito e davam muito à equipa. Até os valores daquilo que o Futebol Porto tinha, sobretudo na entrega no jogo e no treino. Então achas que esse espírito de grupo foi também cultivado pela liderança do Mourinho? Ou tinha muito a ver com a vossa personalidade? O Mourinho sabia de tudo o que a gente fazia, as coisas boas e as coisas más. E ele deu sempre a liberdade, mas ele sabia que, enquanto nos desse a liberdade, nós tínhamos que corresponder. E nós sabíamos que, no primeiro dia em que não correspondêssemos, tudo aquilo que ele nos dava nos iria ser retirado. E, portanto, nós pensamos, temos um treinador espetacular. Toda a gente gosta de trabalhar com ele. É honesto com todos. Diz na cara aquilo que tem a dizer, gosta ou não se gosta, sabe aquilo que nós fazemos. E, mesmo assim, está confiante e defende-nos, nós não podemos pedir mais nada. Portanto, acabou ali por ver um misto
de situações que foram benéficas tanto para o Mourinho, como para o Futebol Clube do Porto, como para os jogadores do Futebol Clube do Porto. E aquele discurso de vamos ganhar, vamos a Manchester para ganhar, ou seja, ele levar muita fasquia também acontecia para dentro, ou era quase uma personagem, eu lembro, vai lá por exemplo, para fora. quando nós fomos jogar ao Manchester United o segundo jogo, ele perguntou, o Carlos Alberto, já contei esta história, se conhecia o Paul Scholes e o Carlos Alberto perguntou a ele, disse também, não, o Paul Scholes conhece o Carlos Alberto. A pergunta não é essa. E ele, tu vais jogar. Portanto, ele tinha... Eu acho que ele confiava muito em nós e eu acho que ele também via o potencial que nós tínhamos e a fome que nós tínhamos em ganhar. E houve uma coisa muito importante, é que nós ganhamos a UEFA, mas para muita gente cá em Portugal, esta UEFA não é nada. Ganhar a UEFA também eu ganho. Também conta-se pelos dedos quantos é que já ganharam a UEFA cá em Portugal. Não é? É verdade, exatamente. Mas isso é fácil, ganhar a UEFA. E no ano seguinte vamos para a Champions e no segundo jogo tínhamos 1 ponto. E tínhamos que ir a Marselha, e Marselha do Drogba, e eu recordo-me que eles fazem o primeiro gol pelo Drogba, ele passa pelo meio de 2 jogadores do Porto, e novamente o bicho olhou para mim, isto hoje vai ser bonito. E ganhámos 3-2. E, portanto, demos ali uma reviravolta. Portanto, acaba por eu penso que naquela altura conjugou-se as mentalidades, a fome, o desejo, a ambição, ficou tudo conjugado num clube onde vencer é primordial e é muito importante. E não é só vencer domingo, tens que vencer segunda, terça, tu devias ver um treino nosso. Nem ao sábado, que era a véspera, havia o posto médico que tinha jogadores para não tratar, porque aquilo era uma competitividade inacreditável. Toda a gente queria jogar e toda a gente competia a sério para que pudesse ser uma peça importante e queria fazer parte daquela aventura que estava bonita. Não é? Então agora vamos viajar de avião até Madrid, ou não? Dá para ir para Madrid? Dá. Podes parar na Rússia se quiser. Mas Madrid também foi... Também se pode ir de autocarro até Madrid. Também se pode ir para o autocarro. Pode, Ou viajar por Espanha para autocarro, não é? Também se pode. A última vez que eu fui de autocarro para a Espanha foi pelo Porto para a Corunha. O Mourinho parou o autocarro no meio da estrada a dizer: é isto que vocês querem? Já estão a dizer que vão à final, não sei o quê. Se o jogo fosse naquele momento, já íamos para dentro do campo. É que tem estas coisinhas. A ti em Madrid, como é que foi essa? Porque depois é importante referir que cada programa aqui do estúdio que nós fazíamos, depois tu tens sempre mais uma história. E essa foi uma das que nos contaste de Madrid, uma das muitas, porque nem sempre te deixaram viajar de avião, não é? Em Madrid. Madrid, estás a falar de quê? Do princípio, quando eu falei com o Aguirre? Exatamente. Não, eu saio do Dinamo e estava sem clube, não é? E o Atlético de Madrid vem-me buscar. Muito até pela influência do Fernando Torres, que gostava da minha forma de estar em campo e que necessitávamos de alguém com uma alma guerreira como o Cholo Simeone. Também já lá tinha implementado e não sei o quê, e eu acabo por ir para lá e recordo-me, vamos de estágio para a Alemanha, um estágio, eu saio do Futebol Clube, a Rússia foi um outro capítulo, já foi inacreditável, mas pronto, ok, era o Dinamo Moscovo, não era um clube assim, então chega de Madrid e vejo uma organização, não é o que é hoje o Atlético de Madrid, quer dizer. Tinham estado há não muito tempo na segunda. Sim. No avião, eu ia com a senhora com o cãozinho e com o senhor do leite. O outro jogador ia quase nas malas o treinador ia quase no porão. Uma desorganização total. Quer dizer, íamos uma equipa de futebol, íamos um aqui, outro ali, outro acolá. Quer dizer, como se fôssemos de viagem de férias, não é? Quer dizer, nem nas viagens de férias é tão mal organizada, não é? E chegamos à Alemanha e quando sai o calendário vamos jogar a Santander, o primeiro jogo é Santander. Para já, fiquei logo pior que estragado quando o treinador diz que temos que ir ali buscar um empate. E eu disse, um empate? A Santander? Então eu comecei a ver a minha equipa. O Manista não tinha chegado, chegou à terceira jornada com o Bilbao. Torres, Kun Agüero, Mista, Petrov, Maxi Rodrigues, Galhetti, Paredes, titular da Seleção da Colômbia. Certo. Pablo, titular da Seleção Espanhola. Os dois atrás que da Seleção Espanhola, Pernia e António Lopes. Seitaridis tinha vencido o famigerado Galei grego. Já lá vamos. Léo Franco, experiência inacreditável na baliza.
Eu assim, depois tínhamos Peter Lussan, o Gabi, que estava a começar a crescer. Pá, como é que eu vvou empatar? Comecei a ver, mas o Santander quem é que contratou? Fui ver, tem o Colson e o Munitis, assim, dos mais conhecidos, que eu me recordo, só tem estes dois. Porra, empatar a Santander. Bom. Quando estava a falar com o Fernando Torres, nós estávamos sempre muito juntos, e eu digo, quantas horas são de avião para Santander, o Fernando? Avião, Costa. Mas depois estás no Porto, ok? Aqui é micro, bus, pronto, para Santander. Quantas horas são? 7 horas ou 8 horas de autocarro nesta estrada? Vai-te habituando. Quer dizer, se nós não ganhamos o jogo, estamos lá já para o empate, assim por ele, ainda tenho que levar com a tua cara agora 8 horas para trás. Não pode ser. A falar com o Presidente, uma reunião com o Presidente. Mas eu quero uma reunião, pedes uma reunião com o Presidente, com os capitães. E vamos almoçar. E fomos almoçar a um restaurante ali em Madrid, que acho que é a Dourada. E o Miguel Ángel, não era o Presidente, era o proprietário, o Miguel Ángel. Sim. E o Miguel Ángel sentou-se. A ver, Costa, solo pode ser tu. O que queres? E eu, antes de comermos, porque depois o Presidente vai pagar a conta para não ficar chateado, como é possível irmos de autocarro para Santander? Não é possível. Não, mas isto tem custos. E eu assim, Presidente, mas você contratou o Kun Agüero por 22 milhões. Não me diga que não tem uma verba para um avião, para uma época. E ele, começou a dizer que não, que isso aqui, que a certo é que começámos a viajar de avião. E, portanto, eu comecei a ver os jogos que nós tínhamos no norte de Espanha, Corunha, Celta, Osasuna, Santander, Bilbao. Oviedo não estava. Ainda não estava, ok. Real Sociedade, Nástic, Barcelona. Eram muitas horas de autocarro. De autocarro. Já viste o que era? Não, o pior dos autocarros não é... Tu para lá vais, pronto, vais ali. Mas depois tens um jogo mau. A viagem de regresso. A viagem de regresso, 8 horas a mamar ali com Até se houve o barulho das luzes. Com mau humor e depois, não é com mau humor, depois cada um, há uns que vêm a rir, porque no futebol há tudo. Pode até criar mau ambiente. Não sentem tanto, e eu vou ali lixado, ou porque não joguei bem, ou porque perdi, ou porque não jogaste, e vem outro a rir-se. Isto é bem. Assim, avião é uma horinha e acabou. Vais para casa. Sim. E está feito. E assim foi, e a partir desse momento começámos a andar de avião. Mas foi engraçado, depois nós chegávamos ao aeroporto, uma vez coincidimos com o Real Madrid, e nós todos na fila, com os passaportes, e o Madrid tudo a entrar direitinho, zoom, porta VIP. E eu virei-me para o Santi Bustamante, e disse, Santi, não me rodas, não mais, um pouquinho, um passo de cada vez. Pronto, ok, está bem. Falaste aí do Fernando Torres, que foi um dos jogadores que marcou a minha adolescência, e sei que não estou sozinho nisto. O que tens para dizer dele e da forma como depois chega ao Liverpool e a passagem para o Chelsea? Tem ali uma quebra muito acentuada, mas nesses primeiros anos era um dos melhores jogadores do mundo. Um craque, grande profissional. Não era o Fernando Torres de Madrid, não era o mesmo do Liverpool. Sim. E, portanto, faz-me lembrar um bocadinho o Thierry Henry do Mónaco, não é o mesmo do Arsenal. E eu lembro-me uma vez o Bernabé me dizer, o Thierry Henry Costa, quando souber utilizar melhor o pé esquerdo e finalizar e ter mais acerto na finalização, vai ser um jogador estrondoso. E o que é certo é que isso aconteceu. E o Fernando Torres era igual, muitas vezes isolava-se e as bolas não entravam. Mas muitas vezes. Aliás, se não estou em erro, no Euro 2004 ele falha uma bola isolada no Portugal-Espanha. Se não estou em erro. Tem uma grande oportunidade. Era capaz de ser ele, porque eles tinham-nos vencido. Ou acerta no poste. 3-0 em Guimarães. Qualquer coisa assim. Um jogo amigável que nós pensávamos, eles agora vão jogar a Ucrânia para se qualificarem, vêm aqui, vêm devagarinho. Amigável ou particular? Particular. Não estava a dizer amigável? Normalmente não são amigáveis. Sim, o particular. E eles chegaram aqui, bem, com a subidela que levámos em Guimarães. Ai, Jesus, levámos uma massa deles, ele, o Vicente e o Joaquim, os três na frente. Nossa Senhora de Fátima, ninguém adorava aquelas crianças. Mas ele era uma pessoa, era um capitão... Muito mais novo do que tu, desde logo. Mas era um capitão... ele não necessitava de gritar. Ele veio das camadas jovens, acho que foi uma boa decisão por parte do clube, porque ele era uma pessoa que toda a gente... Era difícil tu não gostares dele. Estava sempre presente, ajudava, era um ídolo dos colchoneros e
E, portanto, foi uma pessoa muito importante. E, na altura, quando sai para o Atalanta, ele disse: não vais, Costa, fica aqui, não vais. Já sabes que eles querem que tu fiques depois na estrutura. Cá, mas eu sabes que o meu sonho é jogar em Itália. E acabei por ir. Mas era uma excelente... Era e é uma excelente pessoa. Era e é. Já falámos 2 vezes do Euro 2004. Temos que falar do Euro 2004. Quem viveu por dentro, já tivemos aqui o Jorge Andrade, temos um amigo em comum também, o Nuno Valente, que também lá estava. E a minha questão é esse impacto do Euro 2004. Quem viveu por dentro só tiveram noção quando saíram ou estavam a ter noção quando estava a decorrer? Não, nós tivemos noção da empatia que se criou em torno da seleção, porque eu já estava na seleção desde 98 e a empatia que havia dessa altura para aquela não era a mesma. Portanto, eu lembro das pessoas, muitas vezes, uma coisa que me deixava tristíssima era eu jogador de Futebol Porto, vinha jogar à Luz, era assobiado. O jogador do Benfica vinha jogar às Antas, era assobiado quando estávamos a defender o nosso país, quer dizer, e confundia-se um bocadinho as coisas. Uma coisa é os clubes e a rivalidade, isso eu entendo, e até acho que é importante porque faz crescer a rivalidade sã, não a parva, essa não. Agora, estar a ver um colega meu a ser assobiado porque é de um clube, ali é a seleção, e isso mudou bastante. Não vou dizer que se alterou drasticamente, mas mudou bastante. E em 2004 nós tivemos, efetivamente, o país mobilizou-se. Houve ali um sentimento nacional muito forte, muito grande. Não sei se o Scolari ter pedido a pôr as bandeiras que nunca mais voltou, desde 2004. Na janela. Mas acho que nem em 2016 havia tanta comunhão como em 2004. O que é certo é que houve ali e quando eu estou-me a arrepiar, porque estou a imaginar, eu via a forma como quando nós saímos dos jogos, até os próprios jogadores mais velhos que deixaram de jogar, o Rui Costa, o Fernando Couto e o Rui Jorge, porque jogaram o primeiro jogo, depois não jogavam, mas vinham no autocarro e era como se tivessem jogado. E seguramente eles por dentro estavam com a sua azia normal e natural de quem queria jogar, mas eles próprios também foram um suporte muito grande para a equipa. Acho que foram muito importantes. Não criaram estabilidade, ao revés, só deram mais tranquilidade e mais capacidade à equipa de poder explanar aquilo que pretendia. E depois cá fora, tu tens depois aquela última imagem, que é de sair da academia até ao Estádio da Luz, onde efetivamente tudo aquilo que nós estávamos a viver estava ali exposto. O senhor em cima do cavalo, o senhor em cima do triciclo, a senhora em cima da bicicleta, tudo, os barcos, os helicópteros, uma coisa inacreditável. E só faltou mesmo nós darmos essa alegria ao povo português, porque efetivamente eles mobilizaram-se em massa e sentiram a seleção de uma forma muito intensa. E nós também o sentimos, como é óbvio, só que não o conseguimos materializar apenas no último jogo. E não o conseguiram materializar por uma questão até relativa a esse acompanhamento e essa escolta? Alguns jogadores, até o próprio Scolari, admitem nos últimos anos que se sentiram pressionados a levar alguma coisa. Eu acho que nós nós olhamos para esse jogo e esquecemos acho que há uma coisa muito importante para dizer. Como equipa, a Grécia foi muito competente, como equipa. Certo. E eles tinham uma linha de 5, era muito difícil, 3 homens no meio e 2 na frente. E depois quando iam lá à frente... Só iam lá à frente em contra-ataques. 2 ou 3 vezes. Eliminaram assim a República Checa, que era uma das bola parada também. Eliminaram a França. Eliminaram a França. E portanto, tiveram a felicidade do jogo. E como equipa foram sempre muito, muito agressivos, muito duros. E nós não conseguimos ultrapassar aquela equipa. Por exemplo, o jogo contra a Holanda e contra a Inglaterra, nós fizemos um jogo, Portugal jogou do grande nível, lembro, contra a Espanha, e não conseguiu replicar esse jogo. E estamos a olhar para a Holanda, eu lembro-me de acabar o jogo, olhar, só falta pôr aqui o Cruyff, quer dizer, o Van Basten e o Gullit, era só avançados, e todos de grande qualidade. E, portanto, nós conseguimos ultrapassar essa equipa. Aquela, mesmo a Inglaterra tinha uma super equipa. Sim. Não conseguimos levar de vencida aquela equipa. Eu acho que como equipa eles estiveram muito bem e nós não funcionámos tão bem. Acho que foi mas não acredito que seja pelo... Estamos a falar de uma equipa que tinha jogadores que tinham acabado de ganhar a Liga dos Campeões, outros que já tinham vencido. O Rui Costa jogava já ao mais alto nível em Itália há muitos anos. Portanto, não acredito
que fosse por aí. Mesmo o próprio Cristiano, que entrou na equipa, ele próprio tinha aquilo que tem hoje, tinha aquela ambição férrea de querer vencer, e, portanto, como equipa, acho que falhou-nos ali qualquer coisa. Isso também é um bocadinho crónico em Portugal. Por vezes joga melhor contra as grandes seleções do que contra aquelas seleções que à partida não são tão fortes. E tu vês, por exemplo, o nosso ponta de lança, que jogava na altura titular, que era o Pauleta, não fez um golo. Exatamente. Quer dizer, não é normal no Pauleta. O Pauleta era um goleador. O Pauleta era, ainda agora o Galhardo estava com ele na Argentina, ele dizia que facilidade que era já com o Pauleta. Ele fazia o movimento e eu já sabia que a bola entrava ali e ele, pac, guarda. E neste europeu, ele tem uma partida contra a Espanha, salvo erro, que se faz ali, se calhar nos outros jogos, aquelas bolinhas que andavam ali dentro da área, que ele era exímio a finalizar, as coisas tinham-se concretizado. Não aconteceu. É que o Nuno Gomes marcou, o Postiga também marcou e o Pauleta acabou por não marcar nenhum. Portanto, e era o ponta de lança, na altura, era a escolha número 1 do Luís Silva de Colária, né? Se bem que se é que se pode escolher em escolhas número 1 na seleção, acho que são os 23, são todos elegíveis para jogar. Mas foi o que jogou mais vezes a titular e não conseguiu fazer um gol. Portanto, e logo a seguir vai para o Mundial de 2006 e no apuramento e começa a fazer golos novamente. Portanto, há coisas que às vezes são inexplicáveis. Mas felizmente Portugal já venceu o Euro e já conseguimos... Acho que também acaba por romantizar um pouco essa derrota. Enfim, obviamente todos queremos que Portugal vencesse, mas acho que vai ser uma equipa inevitavelmente recordada, mesmo com a derrota. Claro. Sim, eu penso que mesmo a seleção de 2000... Tem o mesmo efeito? Eram seleções que jogavam... Muito. Agora, vamos lá ver, nas meias finais, a França, só para nós nos lembrarmos um bocadinho, era... Thuram, Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Deschamps, Vieira, Petit, Zidane, quer dizer, Roberto Pires, Henry, não estamos a falar de... Não é? Como às vezes eu hoje digo, a Itália teve sempre grandes seleções, não é? Eu às vezes digo com os meus amigos, antigamente eu olhava para o campo e tinha o Totti, tinha o Del Piero, não tinha, agora vocês têm o Tortellini, o Spaghettini. É uma comparação que não é uma comparação, é para ver que os nomes mudaram, a qualidade desses jogadores, hoje não temos um Totti na seleção italiana, nem um Del Piero, não é? Portanto, nem nunca vais ter, não é? Era muito mais, não vou dizer que era muito mais difícil, havia jogadores, se calhar, com outra qualidade, mais difíceis de ultrapassar e portanto, acho que é muito injusto todas as seleções que jogaram nessa altura, se formos a ver, o leque de jogadores de qualidade que tinham essas seleções era muito grande, todas elas. E de onde é que veio esse teu interesse pela Série A e pelos jogadores italianos? Diego Maradona, Nápoles, aquela fantástica equipa dos 3 holandeses, Gullit, Van Basten e Rijkaard, do Sacchi e do Capello, do Sacchi, mais do Sacchi, aquela formação incrível do ajuda-me, treinador já foi do Benfica, Eriksen? Não, Trapattoni, Bremen, Klinsmann, Matthaus, no Inter, com a Misura, o Parma do Nevio Scala, ficamos por aqui horas e horas a falar, a Sampdoria do Mancini e do Vialli, portanto, nos anos 80, tudo o que era grandes craques ia para a Itália. Sem dúvida. E eu acompanhei sempre muito o campeonato italiano, eu comprava a Guerra Sportivo, quer dizer, não comprava o bolo do lanche, para comprar a revista, e o meu sonho foi sempre jogar a Itália, sempre quis jogar a Itália por isso mesmo, porque os grandes jogadores estavam lá e sempre gostei daquele campeonato. Ainda hoje gosto. Tens pena de não ter conseguido na Atalanta? Tenho pena que na Atalanta as coisas não terem, por uma questão de intransigência de algumas pessoas, não se terem resolvido bem, porque as pessoas fazem um acordo comigo, está algo estipulado, depois não podem, mais passado um mês, porque o Presidente tem um AVC, virem dizer que não estavam de acordo com aquilo que o Presidente decidiu e querer cortar o salário para metade, e se eu não cortasse o salário eu não jogava. Então, a partir daí, o que me deixa mais triste é que inventaram uma série de histórias. Que eu estava sempre lesionado, ou que eu não queria nada com o clube. E quando o Mr. Mourinho disse, olha, pergunta ao clube se está interessado em fazer uma troca entre ti, vens para o Inter e o Dacour vai para aí. E eles não quiseram. Eu disse, mas vocês não querem que eu jogue cá, não querem que vá para o Inter? Não, porque vocês não querem, porque não os adeptos, quando sempre lesionado, ficam com cara tacho. Se eu chegar ao Inter e jogar, não é? Não era fácil,
Já levava muito tempo parado e o Inter tinha só o Cambiasse, tinha uma série de jogadores de qualidade para o meio campo. Mas os adeptos iam perguntar-se, então como é que ele não joga aqui e vai jogar ali? E eu fiquei ali 3 anos. Porque depois também, quando tu passas muito essa mensagem, mesmo nos outros clubes, esse gajo não joga. Quem é que tem razão? É ele? É o clube? Vamos investir neste jogador? Não vamos investir? Por muito bom passado que ele tenha, já tem 33 anos, e então fiquei por ali. É o que me deixa mais mágoa, o campeonato onde eu quis efetivamente ter sucesso, não o consegui ter porque apanhei algo que no futebol ainda hoje é um problema, que são os dirigentes. Sim, e ali apanhei 2 que efetivamente me cortaram de alto a baixo. Felizmente que a filha do Presidente, na última época, reconheceu o mal que eles me fizeram, os pôs a andar para fora do clube, mas já tinha perdido 2 anos e meio. E, portanto, isso já não se conseguia recuperar, como é óbvio. Sim, e acabas aí a tua Sim, carreira aí de forma, não é? Aí decido, apesar de ter convites para ir para outros campeonatos, e mesmo na Europa, para clubes não tão fortes, eu decidi que já não queria jogar mais. Já não tinha... Eu levantava-me de manhã e dizia assim, tenho que ir treinar. E quando isso acontece, a pior coisa que tu podes fazer é ir. Ir só pelo dinheiro, depois vai trazer problemas, porque depois já vais manchar o teu nome, ou seja, então, este gajo vem para aqui, é um mercenário, ou é isto, não se quer importar, e não queria isso. Já não tinha vontade de treinar, deixei o futebol. Gostou-me bastante pela forma como acabei, porque eu sabia que um dia mais dia menos dia, isto o futebol, quem me dera a mim poder jogar para sempre, que é a melhor profissão do mundo, como eu costumo dizer. Mas não foi o sucedido, e pronto, mas pronto. Não tenho qualquer tipo de problema com isso, vivo muito bem, ganhei outras coisas, enquanto estive em Itália ganhei outras coisas, fui vendo como é que funcionava o campeonato italiano, em termos de dirigismo, em termos de treino, em termos de uma série de situações, para poder aplicar. Agora está a crescer muito nos últimos anos. Pronto, melhorou bastante. Sem ter os jogadores que já teve nos 80s, nos 90s. Sim, é verdade. Tenho trazido alguns jovens de qualidade. A Atalanta, por exemplo, se olhares para a Atalanta, é uma equipa que no meu tempo era à base de jogadores trintões italianos. E que andava na parte mais baixa da tabela. Digamos que iam ali acabar a carreira e não interessava muito que o clube andasse muito para cima, porque senão depois vinham outros para o lugar deles. E agora é um privilégio jogar na Atalanta. E agora já há poucos italianos a jogar. Se tiver o Pessina, não estou a ver assim mais nenhum, porque... Tolói naturalizou-se. Sim, mas não tem assim mais. Na frente são os colombianos, depois tem os holandeses, não. E, portanto, fez um upgrade, porque a cidade é fantástica, eles vivem o futebol como ninguém, um apoio. Eu lembro-me de ir de estágio, e as férias dos adeptos do Atalanta eram ir acompanhar a equipa do futebol. Portanto, imagina, eu estava ali um bocadinho posto contra os adeptos por parte da direção, daqueles dois senhores, e ter que passar do balneário para o campo, pelo meio das tendas onde estavam os adeptos. Olhavam para mim, tipo, a querer este gajo, vamos amassá-lo aqui. E eu ia, cabeça alta, como o Doni me ensinou, sempre testa alta. E vais, treinas, depois não jogas. E eu ponho 4 treinadores, e os 4 quiseram pôr a jogar, e os 4 levaram nega. E hoje em dia, deles o Conte. sempre falamos, estás quase sempre a ver futebol. O que é que tu mais gostas de ver hoje em dia? O que é que eu mais gosto de ver hoje em dia? Jogos que não me façam dormir. Porque há jogos que, efetivamente, eu não gosto de ver jogos onde a bola anda só pelo ar. Ponto número 1. E também não gosto de ver jogos onde sistematicamente o árbitro está a interromper. Portanto, vou limitando muito o meu leque. Mas acho que, por exemplo, a Bundesliga, que era um campeonato que eu não via muito, eu comecei a ver com outra forma. Obviamente sabia que havia grandes equipas. Ver também até pelo fenómeno, hoje, enquanto treinador, perceber um bocadinho também, se, por exemplo, se eu tivesse que puxar uma característica minha, enquanto jogador, que não fiz no passado e faria agora, a vertente atlética, eu teria investido muito mais nela. Eu penso que até o outro jogador português não é muito virado para a vertente atlética. Não era. Começou o Ronaldo com essa porque nós temos o dom de gostar de futebol e parece que chega. Mas atleticamente, fisicamente, os jogadores, se tu tornares mais robusto, não tens que ser uma máquina, mas mais robusto. Podes ser magro, mas mais robusto. Se calhar no jogo, para aquilo que tu pretendes, acabas por ter, se calhar, uma performance diferente. Portanto, é engraçado ver, muitas vezes, a mim dói-me bastante quando
vemos as equipas adversárias se calhar ter uma intensidade de jogo, um ritmo de jogo mais elevado e nós cá não termos tanto esse ritmo elevado e perguntar-me o porquê. Portanto, vou vendo, tentar perceber porque é que não temos esse ritmo elevado. Se calhar porque fisicamente olhamos para os atletas que estão na Alemanha ou na Inglaterra e olhamos para os que estão em Portugal e fisicamente não são os mesmos. E se calhar se fisicamente não forem os mesmos, se calhar em termos até daquilo que são os ritmos do jogo... E a questão das paragens que mencionaste em relação ao árbitro e às faltas também influencia. Porque é muita paragem, é muito... Tanto, mas gosto de ver o campeonato francês porque todos os jogos me mostra jovens com grande qualidade. É a verdadeira Liga dos Talentos. E faz-me um bocadinho de espécie e eu como treinador estou à vontade porque eu sempre apostei muito nos jogadores jovens, independentemente da idade. Se tem talento para jogar, eu ponho a jogar e isso é o mais importante. E ali nós vemos jogadores com 16, com 17, a jogarem, como vemos na Alemanha e cá, para pôr... Não é para entrar nos últimos minutos, a questão é essa. É jogar, titular. Exatamente. É titular. É apostar eu recordo-me que uma vez, quando estava em Passos, não foi um erro, mas se eu devia ter feito as coisas de maneira diferente, eu lembro-me de pôr o Jean-Michel Serri a jogar. Fui buscar o Jean-Michel Serri ao Porto, pus a jogar, ficou tudo... Mas como é que este vai jogar? Vai jogar porque é bom. E confirmou-se? Confirmou-se. Porque é bom. Mas na altura... falar-se até para o Barcelona. Na altura, da carreira, foi um problema eu ter abdicado de um jogador de meio campo para pôr o Serri que tinha acabado de chegar. É bom. O é bom. O que é que vocês querem que eu faça? Portanto, portanto, se calhar na Académica foi onde eu pus mais jogadores jovens a jogarem, porque também não tínhamos um plantel tão vasto e os miúdos tinham capacidade, muito bem treinados pelo treinador da equipa de júniores da Académica, o Miguel, e os miúdos chegaram e muitos deles estão a jogar na Primeira Liga, ainda bem, mas a Liga francesa traz-me isso, e a minha ligação também à França, que eu gosto dessa Liga. A Liga Italiana vejo sempre, apesar dos meus amigos dizerem pá, essa Liga dá sono, o jogo é parado. Não, é um jogo inteligente, tens que perceber ali as dinâmicas, Acho que, vendo efetivamente a Liga Italiana, dificilmente dá para ter essa ideia atualmente. E, portanto, gosto de ver. Confesso que deixei de ver tanto a Liga Espanhola. Não me perguntes porquê, mas não sei porquê. Se calhar para dar mais atenção às outras. E a inglesa, pronto, é aquela liga onde tu, efetivamente, delicias a ver os jogos, porque não para, de um lado para o outro, uma equipa que está em último pode ganhar ao primeiro e portanto, a Liga Portuguesa vejo por uma questão até por oportunidade de trabalho, perceber o que é que... Só que lá está, aquilo que... Eu às vezes estou a ver um jogo e passo para a Portuguesa e vou à televisão abanar, porque está mais lenta a televisão. Será que a televisão tem algum problema? E pode ser de muitos fatores, não é? E eu tenho um amigo meu, uma vez estava a dizer, Costa, se meteres a quantidade de pessoas que está no estádio do Newcastle com o Brighton, no estádio do Gil Vicente... Também influencia. Se calhar o jogo torna-se melhor. Depois eu acho é que faz falta, não só os intérpretes, porque eu acho que nós temos cá bons intérpretes também, mas faz falta depois, em termos daquilo que é a arbitragem, haver um bocadinho mais por vezes, não se pode apitar por tudo e por nada, senão qualquer dia o jogo não se consegue jogar. Claro. Até mesmo aquelas faltas que a pessoa vê que tem pedido, e que eu próprio até as fiz, quando jogava, sentia um toquezinho, pum, cai, falta. Até isso tem que se começar a limpar. Se nós queremos ver, se calhar, um futebol mais competitivo. Não é fácil, porque depois já sempre... Agora o Galhardo me perguntava quantos jornais nós tínhamos em Portugal. Eu disse 3 jornais diários, mas depois programas tens não sei quantos. E mais redes sociais. Pois nós temos aqui um e já é um problema. Imagina com 3. E, portanto... E um país muito maior do que Portugal. Sim, um país muito maior. Só a capital tem 17 milhões de habitantes, não é? Portanto, claro. Imaginemos. E, portanto, acaba por ser... Pronto, nós somos um país de futebol e não há volta a dar, mas podíamos, se calhar, melhorar aqui um bocadinho mais a nossa cultura. A nossa cultura, que eu acho que é difícil por um fator. É que tu estás num país onde, maioritariamente, os adeptos são de 3 clubes. E quando tu vais, por exemplo, Buenos Aires, que tens 11 clubes atualmente na primeira divisão. E 5 grandes. 11, e tem gente para todos. Né? Eu estive no Atalanta, que tem uma massa adepta própria muito grande,
vais para, por exemplo, França também. Vais para Sevilha, tens 2 clubes onde são doidos do Betis e do Sevilha, não são do Real Madrid nem do Barcelona, são do Betis e do Sevilha. Doentes mesmo. E isso cria uma autonomia, e até em termos económicos, para o próprio clube, que tu cá não tens, não é? Porque os clubes do Norte, que estão na Primeira Liga, estão sempre à espera que vá lá jogar o Porto, e sobretudo o Benfica e o Sporting, que é para encher os estádios e até fazerem as próprias contas, não é? Em termos financeiros, poderem capitalizar. E esse é um senão que tu tens no nosso campeonato, é que tu tens, maioritariamente, é Benfica, Porto e Sporting. Tirando os adeptos de Vitória, que são, efetivamente, que era um repto que lançava aos adeptos para experimentarem. Eu queria imaginar o estádio do Vitória, independentemente do Vitória ganhar ou perder, sempre cheio. O que é que isso traria de positivo para a sua equipa? Esqueçam lá que não vão ganhar o jogo. Não é? E vão ao estádio de todos os jogos para irem pela equipa. Eu lembro-me quando estava cá, no Porto a jogar, e tinha que ir jogar a Guimarães. Era um cabo dos trabalhos. As equipas eram boas, e os adeptos obrigam-te a ter uma postura também mais agressiva. Mas esse também é um dos problemas, que é, independentemente do Vitória ou qualquer outro clube ganhar ou perder, o hábito de ir ao jogo não deve estar dependente do resultado. Em Inglaterra os estádios estão cheios, seja o clube em primeiro lugar ou em último lugar. Ora, aí está o que eu É a cultura de ir ao estádio, apoiar o clube, independentemente depois de se ganha ou perde. Ora, aí está o que eu estou a dizer. Se nós conseguíssemos mudar isso, independente, eu não sou de um clube só porque ganha. Eu sou de um clube porque sou daquele clube. Aliás, as pessoas não trocam de clube por algum motivo. É assim que deve ser. Portanto, agora não vou porque não ganham. Está bem, mas há 3 resultados possíveis no futebol. Não é? E isso está inerente a qualquer jogo. Quer dizer, ninguém tem bolas que estás em casa para saber, olha, vou ganhar 10 jogos ou 5, vou perder. Não é só no futebol, é questão também da cultura desportiva que muitas vezes falta em Portugal. Sim. Eu sei que gostas também de outras modalidades, algumas também com motor e 4 rodas. Sim, adoro. Mas acho que muitas vezes em Portugal falta isso, ou seja, as pessoas não gostam do desporto, gostam que o clube deles ganhe e alguns até gostam mais que o clube do outro perca. Sim. E portanto falta muito essa cultura desportiva, mas isso vai demorar umas boas décadas. Já estamos a avançar para o final. Eu vou-te lançar rapidamente um desafio para 2 temas. Falámos há pouco da Seleção Nacional e tu estiveste em 2 grandes competições com destaque, o Euro 2000 e o Euro 2004, por tudo aquilo que conseguimos e por aquilo que se alavancou no país. E o Mundial 2006. E o Mundial 2006. Mas, de qualquer forma, essas duas, porque o Euro 2000 marca a confirmação da geração de ouro, o Euro 2004 muito perto, o Mundial 2006 já o fim de uma geração, e por isso destacava o Euro 2000 e o Euro 2004. Portugal nos play-off do Mundial. Vamos ao Qatar ou ficamos por cá? Bom, estamos a falar em bola de cristal. Bola de cristal não tenho. Acredito que Portugal tem seleção e tem jogadores para poder estar presente no Qatar. Vai ter um jogo com a Turquia, onde eu sou sempre daqueles adeptos da seleção que se calhar tenho um discurso um bocadinho mais otimista que os normais. Eu, quando tenho uma seleção onde joga Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Pepe, Moutinho, Jota, Cancelo, Guerreiro, Mendes, se eu não ambicionar ganhar, então algo está mal. Quer dizer, se há seleções que não têm esse tipo de jogadores, que pensam chegar longe, se eu não ambicionar ganhar, está mal. E não vejo isto como uma espécie de arrogância. Não. Acho que nós temos um leque de jogadores, podemos não estar a jogar tão bem com esses jogadores, ou não ter um futebol tão agradável, mas temos jogadores de grande qualidade. E, portanto, acho que quanto à Turquia é a nossa obrigação vencer, porque a Turquia não tem, nem de longe nem de perto, a qualidade que nós temos, e depois poderemos encontrar uma Itália, onde já é, não sendo uma Itália também com aqueles nomes sonantes, como eu falei há pouco, né? E não falei todos, né? Mas acho que Portugal terá de entrar, terá de ter uma abordagem diferente, porque a Itália é uma equipa mais cínica, é uma equipa com jogadores também que têm qualidade, que vem moralizada, apesar de ter que fazer este play-off, mas vem de uma grande conquista, e, portanto, será um jogo diferente daquele da Turquia, mas acredito, ainda assim, que Portugal possa estar no Qatar. Não será uma tarefa fácil,
Vamos ver também, que é algo também importante, perceber quem são os jogadores que vamos ter disponíveis para jogar esses jogos, que é sempre muito importante, porque agora, com a chegada de janeiro, poderá haver aqui algumas situações, se calhar, que se têm que ser reanalisadas. Também agora, novamente, com esta vaga de Covid, nós não sabemos o que é que poderá acontecer em termos de performance. Agora, penso que na cabeça de todos os portugueses, eu penso que daqueles que efetivamente gostam da seleção, independentemente das críticas que se façam à forma como a equipa joga, como se mantém em campo, acho que toda a gente olha para a seleção portuguesa e vendo os nomes que se lançaram aqui para cima da mesa, e não deixando alguns de fora, com muita pena minha, acho que toda a gente pensa em estar no Qatar. Na próxima semana estamos com a Liga dos Campeões. O Sporting do teu coração está já apurado, feito histórico, com 13 anos. Porto e Atlético de Madrid, também dois clubes, mas certamente com o Porto, claro, sim, muito mais presente. Espero que o Porto vença e que também carimbe essa passagem. O Porto tem feito uma Liga dos Campeões boa. Ainda agora teve um resultado um bocadinho agreste, tendo em conta aquilo que também jogou. Acho que o Porto tem jogado bem a Liga dos Campeões. É uma equipa agressiva, é uma equipa com muita qualidade quando joga este tipo de competição. E terá um jogo titânico contra o Atlético de Madrid e o AC Milan à espreita, porque se o AC Milan, conforme o resultado destas duas equipas, pode espreitar aqui uma oportunidade vencendo o seu jogo. Vai jogar em casa? O Liverpool já apurado. E, portanto, não é impossível vencer. Portanto, às vezes tanto se anulam as equipas que um empate não serve nenhuma e, portanto, mas será um jogo, eu penso que depois de ver aquilo que o Fogo do Porto fez nestes jogos da Liga dos Campeões, eu acredito muito que o Fogo do Porto consiga levar o Atlético de Madrid a vencer, até porque em Madrid foi muito superior à equipa do Atlético e, portanto, não vai ser, é um jogo com contornos diferentes, mas penso que o Fogo do Porto tem todas as possibilidades e capacidades de poder eliminar este Atlético. Finalmente, o Benfica, o Barça tem de ir ganhar a Munique e o Benfica tem de fazer o seu papel, neste caso, terá de esperar que o Barça não ganhe em Munique. O Benfica com vida um pouco mais complicada, o que é que parece? O Benfica está igual, o Benfica depende dele próprio. Se o Barça não vencer em Munique, não sei se o Barça vencerá em Munique, porque o Bayern, apesar de tudo, não é daquelas equipas que mesmo já estando apurado, que tira o pé do acelerador. Portanto, é uma equipa sempre complicada. E o Benfica, eu penso que tem equipa suficiente para poder também vencer e qualificar-se. Era extremamente importante que assim acontecesse, tanto ao Benfica como ao Fogo do Porto juntarem-se ao Sporting, em termos daquilo que é a nossa presença na Europa, e também porque eu acredito que o Sporting já há muitos anos que não estava presente neste tipo de situações, é importante para o clube, da mesma maneira que o Benfica também, pelo Fogo do Porto, já não falo tanto do Fogo do Porto. O Fogo do Porto ao longo dos anos tem sido aquele que representa melhor o futebol português em termos europeus, na minha opinião. E o Benfica, aquele Benfica que toda a gente quer, europeu, da década de 60 e da década de 80, porque é um gigante, tem muitos adeptos e efetivamente é uma equipa que consegue alavancar a imprensa, o gossip. Era importante também para o Benfica para chegar a este tipo de patamar e, portanto, vamos ver. Fica um bocadinho à mercê daquilo que o Barcelona faça em Munique, mas para isso tem que vencer o seu jogo e depois esperar que a equipa de Lewandowski dê uma ajuda e possam qualificar. Costinha, eu vou-te lançar uma questão. Já vou passar a bola ao Óscar e ao Tomás para podermos fechar de forma diferente o nosso podcast. Mas vou-te colocar uma pergunta, correndo o risco, até porque és um dos nossos comentadores aqui na Eleven, e correndo o risco de entrar a qualquer momento o Pedro Maia e começar não faças essa pergunta. Quando é que voltas aos bancos para treinador? Já esta época ainda? Vamos ver. Neste momento
neste momento estou numa fase de observação e tentar constatar um bocadinho o porquê de algumas situações não terem corrido tão bem. E ter ido a Buenos Aires foi importante para mim, muito pelo facto, não só da amizade que tenho pelo Marcelo, mas também pela forma como ele vê o jogo. E também podemos trocar algumas ideias sobre alguns aspectos que me incomodavam um bocadinho e que às vezes tu, quando não tens os resultados ou quando tens uma série de críticas pela frente, desvias-te um bocadinho. E quando começas a desviar muito, acabas por perder, se calhar, a tua própria direção e acabas por não ser tu. E, portanto, foi importante. Da mesma maneira que agora, para a semana, irei ver outro treinador na Ucrânia, também gosto bastante, e que tem uma forma de jogar também arrojada, às vezes... Da Zerbi? Sim, dura mesmo. Porque uma coisa é o arroz no campeonato ucraniano, outra coisa é o arroz na Liga dos Campeões. Mas eu gosto da forma como ele trabalhava já no Sassuolo e fez um trabalho muito interessante na equipa do Sassuolo. E, portanto, estou nesta fase de ouvir. Algumas coisas já ouvi que não me agradaram. E às vezes as pessoas perguntam-me porque não sou daquele tipo de treinador, nem aquele tipo de pessoa que constantemente está a falar sobre essa situação, porque acho que não me traz qualquer tipo de benefício estar a dizer fui abordado por A, por B ou por C ou por D. Quando for abordado e eu achar que é o momento certo para dizer que sim a essa proposta, vou dizer. Neste momento estou a pensar, tenho trabalhado durante este tempo que estou fora com os meus adjuntos naquilo que é as dinâmicas e observando também os jogos, vamos constatando algumas situações e, portanto, esperemos num futuro próximo as coisas cheguem a bom porto e possa voltar a uma área que eu gosto bastante e que eu quero triunfar. Em Portugal mais ou do lá que tudo. fora? Ou é um bocadinho irrelevante, dependendo, claro, das condições que te apresenta? Sendo honesto, porque eu sou uma pessoa honesta, lá fora. Acredito que aqui em Portugal o Costinha é um bocadinho rico demais para poder ser treinador de futebol. Como já tem tudo, como as pessoas, como se conota e como se cataloga muitas vezes as pessoas, não estou para passar mais por esse pelo menos neste momento, não tenho essa intenção de poder treinar em Portugal por uma série de fatores, porque não se olha-se a muitas coisas e não se olha a outras que eu acho que são mais importantes enquanto treinador. E por isso, mais tentada a ir lá para fora, como é óbvio. Vamos concluir o nosso podcast e eu vou lançar um desafio, quer ao Óscar, quer ao Tomás, porque estivemos já mais de uma hora a escutar as histórias do Costinha e eu gostava que vocês tentassem encontrar histórias vossas sobre o Costinha, com o Costinha, que nos ajudem também a perceber este lado mais humano, este lado mais pessoal do Costinha, ou a dimensão daquilo que era o Costinha. Queres começar, Tomás? Muito bem, posso começar. Quando o Costinha chegou aqui à Eleven, tinha a ideia, se calhar errada e certamente errada, de que era uma pessoa fria, até distante. Ou seja, era isso que eu achava do Costinha enquanto jogador, que era muito sério, tinha aquela personalidade dura, mas é precisamente o oposto para quem convive com ele. E acho que esse é um grande elogio que lhe posso fazer. E prova também que nem sempre aquilo que parece acaba por ser na prática. E acho sinceramente que o Costinha é uma das grandes personagens do futebol europeu, do futebol português, aliás, do século XXI em particular. Óscar. É fácil. Acho que o Costinha, portanto, foi aquilo que comecei por dizer, portanto, acho que é um craque dentro e fora das 4 linhas, joga bem e pisa bem, portanto, foi aquilo que disse no início. Certo. E acho que o melhor da relação com o Costinha são aquilo que fizemos antes e depois de estarmos em direto. Ou seja, as conversas que tínhamos lá fora, que nos permite ter este convite e estar aqui connosco. Acho que é um jogador de equipa, principalmente, e o Costinha disse uma vez uma frase que eu vou citar, portanto, ele disse que gostava de trabalhar comigo, e eu gosto muito também de trabalhar com o Costinha, e portanto dá gosto hoje em dia ter o privilégio de dizer que já fiz estúdio com o Costinha e que temos hoje aqui connosco, e portanto é daqueles momentos desta nossa profissão, é o melhor que se leva, são as pessoas que se conhecem como o Costinha.
Queres dizer mais alguma coisa? É isso, concordo plenamente com o Oscar. Eu concordo plenamente com os dois, mas vou contar uma história que acho que diz muito daquilo que é a dimensão e o respeito que o Costinha tem no nosso futebol. Aquilo que dizias há pouco, este país não está preparado, mas este país ainda reconhece aquilo que tu fizeste, sobretudo enquanto jogador, e esperemos nós que consigas também afirmar-se como treinador. Final da Liga dos Campeões no Dragão este ano. Chegámos para fazer a final, a equipa da Eleven. Todos tínhamos o teste de Covid impresso, em papel, porque era uma exigência da UEFA, e o Costinha esqueceu-se. A nossa produtora Mariana Igreja, à porta, a nossa porta da entrada no Dragão, os seguranças todos. Teste de Covid, papel, e a Mariana, o Costinha não tem. E agora? O Costinha não tem. Brilhante ideia da Mariana, começa a falar alto para chamar a atenção que estava ali o Costinha. Zé Pedro, Gonçalo, vocês têm o papel? Pá, o Costinha não tem. Costinha não tem. A segurança que estava à porta aproxima-se de nós e diz: Costinha não tem, Costinha não precisa. Está aqui no telemóvel? Sim, pode entrar. É que se não entrasse, o Presidente Pinto da Costa depois vinha sobre mim. Não, entra já. Está aqui a dimensão do Costinha, num episódio bem-humorado, para além da revista ao bólido do Costinha, no túnel, para entrarmos para o parque, em que tínhamos não sei quantas seguranças e polícias à volta. Não estavam preocupados com o Costinha, nem com tudo o resto. Olhavam para o carro. Não, pelo amor de Deus. Faz favor. Siga, faz favor. Não, eu deixo de dizer que eu, felizmente, sou uma pessoa onde fui sempre muito bem tratado. Muito bem tratado mesmo. Independentemente da cor clubística, para quem não sabe, metade da minha família, mais de metade da minha família, 98% da minha família é do Benfica. A minha mãe, que é a matriarca da família, portanto, à cabeça. E, portanto, deve haver 3 ou 4 sportinguistas na família, um ou outro portista, mas de uma família grande, de 9 irmãos do Minho, da minha mãe, é tudo Benfica. E, portanto, às vezes as pessoas têm uma ideia de que tem que haver guerras. E não, eu quando já vou no Porto, vinha cá a Lisboa, é óbvio que há rivalidade, mas as pessoas sempre trataram, foram cordiais. Claro, dentro do campo é uma coisa, fora do campo é outra. E aquilo que o Tomás diz é algo também que me deixa-me, de certa forma, até agradado, porque isto é a mesma coisa que eu chegar a Eleven e olhar para vocês e sem vos conhecer, não é? Eu ter uma ideia, mas eu tenho que vos conhecer. E algo que me deixa feliz é que as pessoas, quando saem do pé de mim, desta à parte, para você não é nada aquilo que parecia. Ainda bem. É o maior elogio que podem fazer, não é? Ainda bem. Para você, afinal, é engraçado. É que eu, às vezes, tenho dificuldade. Eu vou-te explicar porquê. Se tu entras a rir, és vaidoso e arrogante. Exato. Se entras calado, és um antipático e não sei o quê. Então, ficas ali um bocado, o que é que faço? O jogador da bola tem a mania que é isto, que é o que se ouve. E, às vezes, muitas vezes, nós temos essa dificuldade em explicar, porque até nos sentimos, tipo, aquela vergonha alheia. Mas é verdade, tu nunca sabes se has de entrar a rir ou entrar, porque há de ser sempre julgado. Então, eu prefiro sempre, o Tomás disse bem, vou ali com a minha cara fria, mas sempre danadinho para uma palhaçada e para uma risada e para uma brincadeira, que é aquilo que eu gosto. Agora, não sou o Cândido. O Cândido é natural, não é? Sim, sim. Eu tenho a minha forma de estar, mas não o Cândido. O Cândido é galhofa do princípio ao fim. Eu tenho os meus momentos, mas gosto muito de brincar também com ela. Não deixa de ser curioso, começámos a falar do Cândido e vamos acabar a falar do Cândido Costa. Vai ficar vaidoso também. Vai, claro que vai. Costinha, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um gosto ter-te no podcast desta semana e esperemos que voltes mais vezes, até para te juntares também, quem sabe, aqui ao painel com mais regularidade. Eu sei que o Oscar Botelho foi praticamente resgatar-te a Buenos Aires para estares cá, mas... Me ligaste também a Buenos Aires, eu disse, estou a dormir. Exatamente. Fecha aí, Oscar. Depois eu ligo então. Muito bem. Costinha, Oscar Botelho, Tomás da Cunha, vamos fechar o nosso podcast. O Planeta Eleven, que recordo é trazido pela Betway. Voltamos para a semana já com o João Gomes Dias ao comando da nave e todos à espera do regresso do nosso João Gomes Dias. Um abraço, até para a semana.